16,42%, Rogério Carvalho. São esses os dois nomes que vão ingressar no Senado Federal aqui pelo estado de Sergipe ano que vem. Bom, o primeiro colocado, Alessandro Vieira, é gaúcho da cidade de Passo Fundo e tem 43 anos. É casado e tem 3 filhos. Ele é delegado da Polícia Civil em Sergipe há 17 anos, com atuação em áreas como proteção a minorias, combate à corrupção, lavagem de dinheiro e repressão a homicídios. Em 2016, assumiu o posto de delegado-geral da Polícia Civil, implantando uma política de enfrentamento à corrupção com prisões e indiciamentos de políticos e grandes empresários. Ficou conhecido e ficou também durante 1 ano e 2 meses deste cargo. Na vida política, foi candidato pela primeira vez e eleito em primeiro lugar como novo senador por Sergipe, com uma votação expressiva de 474.449 votos. Equivale a 25,95% dos votos válidos. Bom, e é exatamente com ele que eu vou conversar agora aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã. E desde já eu agradeço a participação do senhor aqui e a presença. Primeiramente, parabéns pela vitória do senhor. Seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Já é um momento em que vira-se a página da eleição e inicia-se o processo de trabalho de planejamento. Sim, sem dúvida. Obrigado pelo espaço e pela parabenização. É momento de trabalhar. Desde o primeiro instante, em tudo que eu faço na vida, a gente tenta imprimir o máximo de seriedade. E é um momento muito complicado da vida pública em Sergipe e no Brasil. E é importante honrar tantos votos que recebi, garantindo uma representação efetiva, que dê resultados e principalmente respeite a vontade do cidadão. A alavancada do senhor na reta final da campanha foi muito grande. A que se deve? Como o senhor consegue avaliar esta virada, digamos assim? Foi uma consequência direta do momento em que as pessoas passaram a ter mais contato com a mensagem. Todo o sistema trabalhou contra. Nós tivemos pesquisas com dados francamente falsificados, nós tivemos fake news, nós tivemos pouco espaço de propaganda eleitoral, mas mesmo assim, com a força dos voluntários, das pessoas comuns, a gente conseguiu fazer a mensagem progressivamente chegando para as pessoas da capital e do interior. E na medida que as pessoas recebiam essa informação, conheciam o delegado Alessandro, a aceitação era muito grande. A nossa rejeição nunca passou da casa do 1,5%. E aí foi uma consequência natural você acabar recebendo toda esse voto de confiança dos sergipanos. O senhor disse que o trabalho continua, é de planejamento. O que fazer e o que o público, o eleitor que depositou o voto, confiou no senhor, pode esperar aí? Nesse primeiro momento, imediatamente, ouvir o nosso eleitor, conversar com as pessoas para saber que encaminhamento dá para esse segundo turno. Quem se coloca na condição de liderar, na condição de representar as pessoas, tem que ter responsabilidade e tem que ter posição. Não adianta você querer aproveitar só os frutos de uma eleição e depois ficar em cima do muro. Não faz parte do meu perfil, não devo fazer isso. Então a gente vai conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, começar uma jornada a partir dos próximos dias, de retornar nos lugares para agradecer a tanta gente que me deu um voto de confiança e, ao mesmo tempo, tentar, de alguma forma, colaborar para a construção de um Brasil, de um Estado de Sergipe mais unido, com gestões mais eficientes, mais sólidas. É um trabalho de construção. O senhor já começou a ser sondado, procurado até por outros partidos ou por coligações? Neste momento, a gente sabe que o cenário nacional é de segundo turno, em Sergipe também, sem citar nomes. Como é que já ocorre essa procura? Como é que tem o assédio, já que o senhor conseguiu dar essa virada já no final desta reta de campanha? Eu não sei nem lhe dizer se aconteceu o assédio, porque de ontem para hoje a gente teve apenas 2, 3 horas de sono, milhares de mensagens, milhares de telefonemas que a gente não pôde atender. As conversas certamente vão acontecer, mas o foco de orientação, quem vai dar o caminho vai ser o eleitor. Muitas pessoas estão acostumadas a conhecer o delegado que o senhor é. Como as pessoas vão reconhecer o senhor como político? Com muita transparência. A gente tem que sepultar um tempo histórico onde ninguém sabia o que os poderosos faziam. O cidadão era eleito para o Senado ou para a Câmara Federal e você não sabia a partir daquele momento que hora ele trabalha, que dia ele trabalha, com quem ele se relaciona, quais são os projetos que ele quer apresentar. E a gente quer fazer o contrário, a gente quer ter muita clareza para o nosso eleitor, para o cidadão sergipano em geral, porque eu não represento apenas o meu eleitorado, mas passo a representar e ter responsabilidade para todo o Estado de Sergipe,
é importante a transparência. A partir daí, você conseguir motivar toda uma onda de participação popular. As pessoas têm que se aproximar mais da política no sentido de fiscalizar e cobrar bons caminhos. E como fica a carreira policial do senhor agora? Eu entro em licença a partir da diplomação, fico afastado do meu trabalho, cumpro o período de mandato e aí as coisas vão fluindo normalmente. Já pensando em Brasília, a gente sabe que existe um período muito curto até o ano que vem para esse planejamento. Montar equipe, estratégia, o senhor tem um longo mandato pela frente. Questão de planejamento, eu volto a perguntar mais uma vez. O senhor cita a transparência, o senhor cita a honradez, a dignidade, mas como a gente pode sentir na pele, já que o cenário político do Brasil ele tem mudado ao longo dos anos? Agora, no mês de novembro, a gente deve fazer um módulo de treinamento de aulas vinculadas a exercício de mandato, uma parceria com o Renova BR, que é um dos movimentos, uma das iniciativas de renovação que me apoiou desde o começo. O objetivo é encurtar o tempo que você tem para compreender a dinâmica do Congresso Nacional e poder agir com mais celeridade, com mais eficiência. De logo, a gente tem a pretensão de renunciar a qualquer tipo de privilégio ou excesso, a quantidade abusiva de assessores, carros, enfim, aquelas vantagens todas que só fazem onerar os cofres públicos e não resultam em bons efeitos para o mandato. Garantir que logo no início, logo após a posse em Brasília, o sergipano já tem acesso a um plano de exercício de mandato desse ano, 2019. Então, o que o senador, o delegado Alessandro, vai querer fazer no ano 2019, desde o início, vai ser de conhecimento do cidadão, para que ele possa cobrar. Eu quero ser muito cobrado. Eu pretendo trabalhar com todo empenho, pretendo dar bons resultados para a Sergipe e para o Brasil, mas uma parte disso muito importante é a cobrança e fiscalização do cidadão. O senador ele passa parte do tempo em Brasília, divide a rotina de trabalho na ponte aérea, estando lá e estando aqui. No planejamento do senhor, claro que eu acredito que já tenha o trabalho em loco para o eleitorado sergipano, na sociedade sergipana. A gente deve montar, a gente vai fazer os ajustes disso. É tudo muito recente, mas deve fazer os ajustes no sentido de ter um escritório aqui em Aracaju, público, de acesso aberto, para que as pessoas possam comparecer, fiscalizar, apresentar suas demandas, garantir todo o emprego de tecnologia para aproximar o cidadão do exercício do mandato. Coisas como, por exemplo, a distribuição de emendas vão deixar de ser um acordão político ou, infelizmente, um acordão escuso com empresários, para passar a ser uma determinação, uma decisão do povo. São mudanças muito expressivas e durante o ano 2019 a gente vai ter muita coisa nova sendo apresentada, mas sim com uma base aqui em Sergipe para garantir o acesso facilitado do nosso eleitor, das demandas da sociedade sergipana e a base lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional. Alessandro Vieira, eu estou conversando com ele, delegado de polícia, senador eleito, com uma votação extremamente expressiva do eleitorado sergipano. A gente está aqui conversando sobre o planejamento de trabalho para o mandato dele a partir do ano que vem. Para finalizar, eu questiono aqui ao senhor em relação à transparência que o senhor cita. Claro que a gente vive e convive num sistema onde há, sim, aquele entrave, aquela dificuldade. É possível quebrar o que a gente já, infelizmente, continua vivendo por de costume, que é corrupção. A gente sabe que este é um problema gravíssimo no nosso país e que acaba atingindo várias outras esferas da nossa sociedade, como educação, consequentemente segurança pública, que é onde o senhor tem uma maior expertise. E aí eu pergunto ao senhor exatamente sobre esta questão de transparência. Volto a perguntar, é possível ser transparente num sistema onde ele é tradicionalmente não transparente? Sim, é possível. É um desafio, é uma mudança. Não vai ser a primeira vez, né? Então, como delegado geral, a gente conseguiu, junto com a equipe, realizar coisas que nunca tinham sido realizadas. Como candidato, até ontem candidato ao Senado, conseguimos novamente, com uma boa equipe, resultados que nunca tinham sido alcançados. E vamos conseguir fazer a mesma coisa no Senado, eu tenho certeza, com muito mais recursos, com muito mais condições, com um lastro de poder muito maior, para poder fazer a diferença. Diferença pelo exemplo, abrindo mão de privilégios, abrindo as portas do gabinete, deixando que o cidadão possa fiscalizar diuturnamente aquilo que o senador faz, e com projetos de qualidade sendo apresentados. É um somatório. Eu conversei aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com o senador eleito por Sergipe, Alessandro Vieira. Nós do Sistema Atalaia de Comunicação parabenizamos o senhor por esta conquista, por esta vitória e esperamos que o eleitorado sergipano possa ser honrado pelo senhor com dignidade, transparência e honradez. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado a vocês.